Muito bom dia para você, Kennedy. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. Daqui a pouquinho já estaremos falando ao vivo lá do Senado, onde se inicia o julgamento final do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Eu quero agora o seu comentário aqui a propósito dessa discussão. A tendência é que o afastamento definitivo seja confirmado, todas as enquetes feitas até agora têm mostrado isso. Quais são as principais expectativas do meio político e econômico em relação a esse desfecho, Kennedy? Ô Milton, na economia, boa parte do mercado financeiro já antecipou o efeito da aprovação do impeachment. Há uma certa recuperação da Bolsa, o real voltou a se valorizar, mas existe o temor de uma espécie de efeito Brexit, ou seja, todo mundo achava que o Reino Unido não sairia da União Europeia. Os investidores e os políticos fizeram seus planos contando com esse cenário. O Reino Unido decidiu não sair. Hoje, tanto no meio político como no econômico, a expectativa é que o impeachment seja aprovado. No entanto, muitos investidores estão esperando para ver, querem a confirmação oficial para que seja devidamente precificado aí na economia os efeitos do impeachment. Portanto, há chance de uma onda positiva na economia após a aprovação do impeachment da Dilma. Para a política, vale o mesmo raciocínio. O presidente interino, Michel Temer, e a equipe econômica continuam fazendo promessas de austeridade. Terminada a interinidade, o Temer vai se fortalecer politicamente. A caneta dele vai ficar cheia. O Brasil vai dar fim a uma parcela importante de incerteza que ronda aí a respeito do futuro do país. Desde 2 de dezembro do ano passado, quando o Eduardo Cunha, então presidente da Câmara, aceitou o pedido de abertura de processo de impeachment, houve o início aí de um processo de incerteza sobre o futuro político do Brasil. São quase 9 meses nesse estado, Milton. Na prática, o país parou nesse período. É muito tempo. Então é preciso avaliar a eventual mudança dessa lei do impeachment, que permite o enquadramento de um presidente em crime de responsabilidade com relativa facilidade, sobretudo se esse presidente perder sustentação no Congresso, como aconteceu com a Dilma. No caso da Dilma, tem um agravante que a incompetência política e econômica dela pioraram a situação dela, é um agravante. A Dilma está colhendo o que plantou, mas esse uso do impeachment, como se o país fosse parlamentarista, é uma ameaça a outros presidentes, Milton. Um outro ponto aqui que eu queria tocar com você, e aí tem a ver com o presidente interino Michel Temer, o presidente em exercício Michel Temer. Você falou em promessa de austeridade feita pelo governo Temer. No entanto, o Senado aprovou ontem um aumento salarial para os defensores públicos. Trouxemos reportagens sobre esse assunto. Marcou votação agora para o início de setembro, dia 8 de setembro, a fim de aprovar o reajuste do salário dos ministros do STF. Temer vai entregar essa austeridade? Esse é o grande desafio dele, Milton. Temer está numa encruzilhada. A ascensão dele ao poder ocorreu porque a Dilma não soube dar respostas à crise, sobretudo à crise econômica. Se ele for confirmado em definitivo, como é a tendência, ele vai ter de fazer uma escolha entre ceder ou enfrentar o histórico de irresponsabilidade fiscal do Congresso. Até a semana que vem, Milton, o Senado deverá tirar a Dilma do poder sob a alegação de que ela cometeu um atentado fiscal contra a Constituição. No entanto, o presidente do Senado, como você lembrou aí, marcou para a semana seguinte a votação de uma farra fiscal. A elevação do salário dos ministros do Supremo serve de teto para remunerar todo o funcionalismo. Com que autoridade, Milton, senadores que pretendem derrubar a Dilma por ela ter sido irresponsável do ponto de vista fiscal, vão agir do mesmo jeito uma semana depois, Em seguida, a aprovação do teto, deputados e senadores vão pedir equiparação salarial. E assim por diante, outras categorias o farão. Ou seja, os políticos querem dar uma pedalada salarial. O Renan falou que seria uma mesquinhez não dar esse reajuste. O impacto dessa mesquinhez pode alcançar 5 bilhões de reais. Então acho que vai ser preciso distribuir óleo de peroba no Senado. Será muita cara de pau tirar a Dilma numa semana e fazer farra fiscal na semana seguinte. O Temer precisa ser firme agora, Milton, em relação aos gastos públicos, porque parcela do mercado, boa parte do mercado, aliás, já começa a duvidar da capacidade de ele entregar um ajuste fiscal efetivo, como ele prometeu. E desconfiança foi mortal para Dilma. Muito obrigado, Kennedy. Até mais. Um abraço.